Capítulo 13. Quando Morgana deixou a corte de Arthur em Caerleon pedindo permissão apenas para visitar Avalon e sua mãe de criação, manteve seus pensamentos em Viviane. Daquele modo, não precisava pensar no que havia acontecido entre ela e Lancelot. Sempre que deixava a mente se desviar para isso, era como uma queimadura com o ferro quente da vergonha. Oferecera-se a ele com toda a honestidade, da maneira antiga, e ele não quisera nada dela, a não ser brincadeiras infantis que eram um escárnio à sua feminilidade. Não sabia se estava com raiva dele ou de si mesma, por ele ter brincado com ela ou por tê-lo desejado. De vez em quando, arrependia-se das palavras duras que dissera a ele. Porque ela o havia insultado? Ele era como a deusa o fizera, nem pior, nem melhor. Mas, em outros momentos, enquanto viajava para o leste, sentia que a culpa era dela. A velha provocação de Gwyneth, pequena e feia como o povo das fadas, escaldava sua mente. Se ela tivesse mais a oferecer, se fosse bonita como Gwyneth, se tivesse se contentado com o que ele tinha a oferecer, então sua mente se virava para o lado oposto novamente. Ele a insultara, e a deusa por intermédio dela. Assim, atormentada, cavalgou pelas terras verdes das colinas. E, depois de um tempo, seus pensamentos começaram a se voltar para o que a aguardava em Avalon. Havia deixado a ilha sagrada sem permissão. Renunciara à sua condição de sacerdotisa, deixando para trás até o pequeno punhal em forma de foice de sua iniciação. E nos anos, desde então, havia sempre usado o cabelo cobrindo a testa para que ninguém visse o crescente azul tatuado ali. Agora, em uma das vilas, trocara um pequeno anel dourado que trazia por um pouco de tinta azul que as mulheres da tribo usavam e renovara o sinal desbotado. Tudo o que aconteceu é consequência de ter repudiado os votos que fiz à deusa. Então se lembrou de que Lancelot dissera em seu desespero que não havia deuses nem deusa, mas que essas eram as formas que a humanidade dava aterrorizada ao que não entendia racionalmente. Mas mesmo se fosse verdade, isso não diminuía sua culpa, pois se a deusa tomava forma que pensavam, ou era apenas outro nome para os grandes mistérios da natureza, ela ainda havia abandonado o templo e o modo de vida e o pensamento com os quais se comprometera, e havia abandonado as grandes marés e os ritmos da terra. Havia ingerido alimentos proibidos a uma sacerdotisa, tomado a vida de animais, pássaros e plantas, sem agradecer aquela parte da deusa que era sacrificada em seu próprio benefício. Vivera negligentemente, entregara-se a um homem sem buscar saber o desejo da deusa em suas marés solares, por mero prazer e depravação. Não podia esperar que retornasse e tudo fosse como antes. Enquanto viajava pelas colinas através das plantações amadurecendo e da chuva fertilizante, ela tinha consciência, com uma dor cada vez maior, do quanto havia se afastado dos ensinamentos de Viviane e de Avalon. A diferença é mais profunda do que pensei. Mesmo aqueles que cultivam a terra, quando são cristãos, adotam um modo de vida distante da terra. Dizem que o Deus deles deu domínio sobre todas as coisas que crescem e cada animal no campo, enquanto nós que vivemos nas encostas e pântanos, florestas e campos distantes,
Sabemos que o domínio da natureza não é nosso, mas é ela quem nos domina do momento em que a luxúria desperta nas virilhas de nossos pais e o desejo no útero de nossas mães, para que sejamos gerados sob os domínios dela, até quando crescemos no útero e somos dados à luz no tempo dela. As vidas das plantas e dos animais que precisam ser sacrificados para nos alimentar e nos vestir e nos dar forças para viver. Tudo isto está sob o domínio da deusa e sem a misericórdia benéfica dela, nenhum de nós poderia respirar vivo e tudo seria estéril e morreria. E mesmo quando chega a hora da esterilidade e da morte, para que outros tomem nosso lugar nesta terra, isso também é obra dela. Ela, que não é apenas a senhora verde da terra frutífera, mas também a senhora negra da semente que jaz escondida sob a neve, do corvo e do falcão que trazem a morte aos que são lentos, e dos vermes que trabalham em silêncio para destruir o que já cumpriu seu tempo. Até mesmo a Nossa Senhora do apodrecimento e da destruição e morte no final. Com tudo isso na memória, Morgana por fim percebeu que o que acontecera com Lancelot, afinal, nada fora além de algo pequeno. O grande pecado não estava nele, mas em seu próprio coração, por ter se afastado da deusa. Qual a importância do que os padres consideravam bom ou virtuoso, ou pecaminoso ou vergonhoso? A ferida em seu orgulho fora apenas uma depuração saudável. A deusa se ocupará de Lancelot em seu próprio tempo, de sua própria maneira, não cabe a mim dizer. Naquele momento, Morgana pensou que o melhor que poderia acontecer era jamais botar os olhos em seu primo novamente. Não era de esperar que ela pudesse voltar ao seu posto de sacerdotisa escolhida, mas Viviane poderia se apiedar dela e deixá-la retificar seus pecados contra a deusa. Naquele momento, sentiu que poderia ficar feliz vivendo em Avalon, mesmo como uma serva ou trabalhadora humilde nos campos. Sentia-se como uma criança doente, apressando-se para deitar a cabeça no colo da mãe e chorar. Mandaria buscar seu filho para ser criado em Avalon entre os sacerdotes e jamais se afastaria novamente dos ensinamentos que aprendera. E então, quando avistou o Thor, erguendo-se verde e inconfundível sobre as colinas que o separavam, lágrimas rolaram por seu rosto. Estava voltando para casa, para seu lugar e para Viviane, e se postaria no centro do círculo de pedras e rezaria para a deusa para que seus erros pudessem ser reparados, para que pudesse voltar ao lugar do qual seu próprio orgulho e obstinação a haviam afastado. Parecia que o Thor brincava de esconde-esconde com ela, ora visível, erguendo-se entre os montes como um falo ereto, ora escondido entre colinas menores, e então desaparecendo entre a neblina úmida. Mas, por fim, ela atingiu as margens do lago aonde chegara com Viviane tantos anos atrás. As águas que se acinzentavam no sol do fim da tarde estendiam-se vazias diante dela. Contra a luz vermelha no céu, os juncos estavam escuros e nus, e a costa da Ilha dos Padres era apenas visível levantando-se na névoa do pôr do sol. Mas nada se mexia, nada se agitava na água, embora ela tivesse enviado totalmente sua mente e seu coração em um esforço apaixonado para alcançar a ilha sagrada, para convocar a barca. Por uma hora ficou ali imóvel, e então a escuridão se fechou,
e ela soube que havia falhado. Não, a barca não viria para ela, nem essa noite, nem nunca mais. Viria para uma sacerdotisa, para a querida filha adotiva escolhida de Viviane, não para uma fugitiva que vivera em cortes seculares e fizera sua própria vontade por 4 anos. Uma vez antes, na época de sua iniciação, havia sido afastada de Avalon e o teste para que pudesse ser considerada sacerdotisa ou não era apenas este: que voltasse sem ajuda. Não podia chamar a barca. Temia em sua própria alma gritar alto a palavra de poder que a convocaria através das brumas. Não poderia comandá-la ela, que havia perdido o direito de ser chamada de filha de Avalon. Enquanto a cor desaparecia da água e os últimos resquícios da luz do sol se dissipavam na névoa do anoitecer, Morgana olhava de maneira lúgubre em direção à costa distante. Não, ela não se atrevia a chamar a barca. Mas havia outro caminho para Avalon em torno do outro lado do lago, onde poderia atravessar pelo caminho escondido do pântano e lá encontrar o acesso ao mundo oculto. Dolorida de solidão, ela começou a ladear a margem levando seu cavalo. A presença próxima do grande animal na penumbra e sua respiração resfolegante atrás dela era um vago conforto. Se tudo falhasse, poderia passar a noite na margem do lago. Não seria a primeira vez que passava sozinha a céu aberto. E pela manhã encontraria o caminho. Lembrou-se daquela jornada solitária disfarçada para a corte de Lot no norte distante anos atrás. Estava desacostumada à dureza, graças à boa vida e ao luxo da corte, mas poderia adaptar-se novamente a ela se precisasse. Tudo era muito silencioso, sem o som dos sinos da Ilha dos Padres, sem os cantos do convento, sem gritos de pássaros. Era como se ela se movesse por um país encantado. Morgana encontrou o lugar que procurava. Escurecia e cada arbusto e árvore parecia assumir uma forma sinistra. Alguns de algo estranho, outros de monstro, outros de dragão, mas Morgana estava recuperando os hábitos mentais que possuía quando morava em Avalon. Não havia nada ali que faria mal a ela se ela não fizesse o mal. Começou a entrar no caminho escondido. Na metade dele, deveria se mover entre as brumas de outra maneira. O caminho a levaria para o jardim da cozinha dos monges atrás do claustro. Concentrou-se para parar de pensar na escuridão que aumentava e colocar a mente em silêncio meditativo, fixando-a no seu destino. Assim, a cada passo, era como se fizesse um feitiço, trilhando a dança espiral, tora acima em direção ao círculo de pedras. Ela se movia silenciosamente, os olhos semicerrados, colocando cada pé com cuidado. Sentiu o frio das brumas perto agora. Viviane não havia pensado que seria um grande mal que ela se deitasse com seu meio-irmão e tivesse um filho com ele, um filho nascido da velha linhagem real de Avalon, mais rei que o próprio Arthur. Se tivesse tido um filho assim com Lancelot, então a criança poderia ser criada em Avalon, preparada para se tornar um dos maiores druidas. Agora, o que seria de seu filho? Por que havia deixado Gwydion nas mãos de Morgause? Morgana pensou. Sou uma mãe desnaturada. Deveria ter mandado buscar meu filho. Mas não tinha desejado olhar no rosto de Arthur
e contar a ele sobre a existência da criança. Não gostaria que os padres e as damas da corte olhassem para ela e dissessem: essa mulher que teve um filho com o cornífero na velha tradição pagã das tribos, que pintam o rosto, usam chifres e correm com os cervos como animais? O rapaz estava bem o suficiente onde se encontrava. A corte de Arthur não era lugar para ele, e o que Morgana faria com um menininho de 3 anos correndo atrás dela? De Arthur? Mas houve ocasiões em que pensou nele. Lembrou-se das noites em que ele havia sido trazido a ela, alimentado e cheiroso, quando se sentou com ele nos braços, cantando para ele, sem pensar em nada, o corpo todo tomado por uma felicidade irracional. Em que outro momento havia sido tão feliz? Só uma vez, ela pensou, quando Lancelot e eu nos deitamos sob o sol no Thor, quando caçamos aves aquáticas nas margens do lago. E então, piscando, percebeu que àquela altura deveria ter ido mais longe, atravessado as brumas e entrado no terreno sólido de Avalon. E realmente as áreas pantanosas tinham desaparecido. Havia árvores ao redor dela e o caminho sob seus pés era firme e ela tampouco havia chegado ao jardim e aos anexos dos padres. Deveria estar no campo atrás da casa das donzelas que levava ao bosque. Agora precisava pensar no que diria quando fosse encontrada, nas palavras para provar ao povo de Avalon que tinha o direito de estar ali? Ou não tinha? De algum modo, parecia um pouco menos escuro. Talvez a lua estivesse subindo. Faltavam 3 ou 4 dias para a lua cheia. Logo haveria luz suficiente para encontrar o caminho. Não era de esperar que cada árvore ou arbusto fosse o mesmo de quando havia vivido ali e conhecia cada passo de cada caminho. Morgana apertou as rédeas do cavalo repentinamente, com medo de se perder nas trilhas um dia conhecidas. Não, na verdade estava ficando mais claro. Podia ver as árvores e os arbustos distintamente agora. Se a lua estava subindo, por que não havia sobre as árvores? Havia de algum modo virado enquanto caminhava com os olhos semicerrados e saído do caminho que atravessava as brumas e os mundos? Se ao menos pudesse ver algum ponto de referência conhecido, não havia nuvens agora. Ela via o céu e até as brumas haviam desaparecido, mas não conseguia distinguir estrelas. Será que passara muito tempo longe de tais coisas? Não via nenhum sinal da lua que subia, embora ela devesse estar no céu havia muito. E então, foi como se a água fria corresse por suas costas e fizesse seu sangue mover-se feito gelo dentro dela. Naquele dia em que fora procurar ervas e raízes para tirar a criança de dentro de si, havia vagado novamente para aquele país encantado que não era nem o mundo da Bretanha, nem o mundo secreto para onde a mágica dos druidas havia levado Avalon, aquele país mais velho e escuro, onde não havia sol nem estrelas. Ordenou ao coração disparado que se acalmasse, apertou as rédeas do cavalo e se encostou contra o flanco quente e suado, sentindo a solidez dos músculos e dos ossos, ouvindo leve resfolegar real e definido sob seu rosto. Certamente, se ficasse um pouco quieta e refletisse, encontraria o caminho. Mas o medo
crescia nela. Não posso voltar. Não posso voltar a Avalon. Não sou digna disso. Não consigo encontrar meu caminho através das brumas. No dia da provação da iniciação, sentira isso por um momento, mas havia afastado o medo com firmeza. Mas, naquela época, eu era mais jovem e inocente, jamais havia traído a Deus aos ensinamentos secretos, jamais havia traído a vida. Morgana lutou para controlar os fluxos crescentes de pânico. O medo era a pior coisa. O medo a colocaria à mercê de qualquer infortúnio que ocorresse. Até os animais selvagens podiam farejar o medo no corpo e atacavam, ao passo que fugiam dos corajosos. Era por isso que os homens mais valentes podiam correr entre os cervos em segurança, desde que o medo não pudesse ser farejado em suas peles. Era por isso, ela se perguntou, que esfregavam no corpo a pintura azul acre de Isates? Porque cobria o cheiro do medo? Talvez o homem ou a mulher verdadeiramente corajoso era aquele cuja mente não formasse imagens do que poderia acontecer se as coisas dessem errado. Não havia nada ali para causar-lhe mal, ainda que tivesse ido parar no país das fadas. Uma vez antes havia estado lá, mas a mulher que zombara dela não representara perigo ou ameaça. Eles eram ainda mais antigos que os druidas, mas também viviam sua vida e costumes segundo a vontade e as regras da deusa, e poderia até ser que um deles a guiasse para o seu caminho. Então, de qualquer maneira, não havia nada a temer. O pior que poderia acontecer era não encontrar ninguém e passar uma noite solitária entre as árvores. Então, ela viu luz. Era uma das luzes da casa das donzelas? Se fosse, bem, logo estaria em casa. E se não fosse, poderia perguntar o caminho a quem encontrasse. Se tivesse vagado para a Ilha dos Padres e encontrasse um deles, este poderia temer que ela fosse uma mulher do povo das fadas. Imaginou-se, de tempos em tempos, essas mulheres vinham tentar os padres. Era razoável que aqui, bem no santuário da deusa, algum padre com mais imaginação que os outros fosse capaz de sentir o pulso do lugar, entender que seu modo de viver era uma negação das forças da vida que corriam no pulso do próprio mundo. Eles negavam a vida em vez de afirmá-la, desde a vida do coração e da natureza até a que corria nas raízes do encontro entre homem e mulher. Se eu fosse a senhora de Avalon, nas noites de lua nova e crescente, enviaria as donzelas aos claustros dos padres para mostrar a eles que a deusa não pode ser negada ou escarnecida, que eles são homens e que as mulheres não são invenções do suposto diabo deles, mas que a deusa faria com que seguissem suas leis. Sim, em Beltane ou no solstício de verão. Ou esses padres loucos pediriam às donzelas que fossem embora e pensariam que eram demônios que vieram tentar os fiéis. E por um momento pensou que podia ouvir a voz do Merlin. Deixe que todos os homens sejam livres para servir ao Deus que preferem. Até mesmo, ela pensou, um Deus que negava a própria vida da terra? Mas
Sabia o que Talísien teria dito. Mesmo assim. Então ela percebeu a forma de uma tocha por entre as árvores, chamas amarelas e vermelhas saindo de uma longa haste. O brilho cegou seus olhos por um momento, e então viu o homem que segurava a tocha. Era pequeno e moreno, nem padre nem druida. Vestia uma tanga de pele de cervo malhada e um tipo de manto escuro sobre os ombros nus. Era como um dos pequenos homens da tribo, apenas mais alto. O cabelo era escuro e longo, e usava uma guirlanda de folhas coloridas nele, folhas de outono, embora a vegetação ainda não tivesse mudado de cor. E, de alguma maneira, aquilo assustou Morgana. Mas a voz dele era aveludada e suave, como se falasse em um dialeto ancestral. Bem-vinda, irmã. Foi surpreendida pela noite. Venha por aqui. Deixe-me levar seu cavalo. Eu conheço os caminhos. Era como se, ela pensou, estivesse sendo esperada. Como se tivesse entrado em um sonho, Morgana o seguiu. O caminho ficou mais sólido sob seus pés e mais fácil de seguir, e a luz da tocha afastava a obscuridade nevoada. Ele levava o cavalo, mas de quando em quando se virava para ela e sorria. Então, ele estendeu a mão e tomou a sua, como se levasse uma criança pequena. Os dentes dele eram muito brancos e os olhos, escuros sob o brilho da tocha, eram alegres. Havia mais luzes agora. Em algum momento, ela não sabia bem quando, ele havia dado seu cavalo a outro e a conduzido para dentro de um círculo de luzes. Ela não se lembrava de ter adentrado uma construção, mas estava em um grande salão, onde homens e mulheres se banqueteavam com guirlandas na cabeça. Alguns tinham coroas de folhas de outono, mas também havia mulheres com guirlandas nas primeiras flores da primavera, os pequenos ervados brancos que se escondiam sob as folhas antes mesmo do fim da neve. Em algum lugar, uma harpa tocava. Seu guia ainda estava a seu lado. Se fosse parar no país das fadas, jamais deveria comer ou beber o que oferecessem. Mas aquilo era uma velha lenda, nada mais. Eles não lhe fariam mal. Que lugar é este? Perguntou ela. Este é o castelo Chariot, e você é bem-vinda aqui, Morgana, rainha da Bretanha, respondeu a senhora. Ela balançou a cabeça. Não, não sou rainha. Minha mãe foi grande rainha. Eu sou a duquesa da Cornualha, nada além disso. A mulher sorriu. É a mesma coisa. Você está cansada e viajou por muito tempo. Coma e beba, irmãzinha, e amanhã guiaremos para onde deseja ir. Agora é hora de festejar. Havia frutas em seu prato e pão, um pão escuro e macio de um grão que não conhecia, mas parecia ter experimentado antes. Ela viu que o homem que a havia trazido até ali tinha braceletes de ouro nos braços que se retorciam como cobras vivas. Ela esfregou os olhos, perguntou-se se sonhava e, quando olhou novamente, era apenas um bracelete ou talvez uma tatuagem, como a que Arthur recebera em sua coroação. E às vezes, quando olhava para ele, as tochas flamejavam de modo que parecia haver a sombra de uma galhada em sua testa. E a senhora tinha uma coroa e adereços de ouro, mas de quando em quando
parecia ser apenas uma coroa de juncos e ela tinha um colar de conchas no pescoço, as pequenas conchas que se partiam como os genitais femininos e que eram consagradas à deusa. Ela sentou-se entre eles e em algum lugar uma harpa tocava, uma música ainda mais doce que a das harpas de Avalon. Não estava mais cansada. A bebida de gosto doce havia clareado sua mente da fadiga e da tristeza. Mais tarde, alguém colocou uma harpa em suas mãos e ela também tocou e cantou. Sua voz jamais soara tão suave, límpida e doce. Ela entrou em um sonho enquanto tocava, onde parecia que todos os rostos em torno tinham o semblante de alguém que havia conhecido em outro lugar. Parecia que andava nas praias de uma ilha ensolarada e tocava uma harpa curiosamente curvada. E houve um momento em que se sentou em um grande pátio de pedra e um druida sábio vestindo longos robes estranhos os ensinava com bússolas e um localizador de estrelas, e havia músicas e sons que podiam abrir uma porta trancadas ou levantar um círculo de pedras, e ela aprendeu todos eles e foi coroada com uma serpente dourada. A senhora disse que era hora de descansar. No dia seguinte, alguém a guiaria com seu cavalo. Ela dormiu aquela noite em um quarto fresco com folhas penduradas, ou eram tapeçarias que agora pareciam se torcer e mudar, contando histórias sobre tudo o que havia se passado. Ela se viu também tecida na tapeçaria com a harpa na mão, com Gwydion no colo, e então com Lancelot. Ele brincava com seu cabelo e segurava sua mão, e ela pensou que havia algo de que deveria se lembrar, alguma razão para estar zangada com Lancelot, mas não conseguia se lembrar do que era. Quando a senhora disse que aquela noite era de festejo e que deveria ficar ali por mais um dia ou dois e dançar com eles, ela não objetou. Passara-se tanto tempo, parecia desde que havia dançado e se divertido. Mas, quando pensou em qual festejo seria, não conseguiu se lembrar bem. Com certeza o equinócio ainda não havia chegado, nem ela podia ver a lua ou o sol para calcular sozinha como fora ensinada. Colocaram uma guirlanda de flores em sua cabeça, flores coloridas de verão, pois, disse a senhora, ela não era uma donzela inexperiente. Era uma noite sem estrelas e Morgana se preocupava por não conseguir ver a lua, como não havia visto o sol durante o dia. Havia-se passado um dia, ou dois, ou três. Às vezes, o tempo parecia não importar. Ela comia quando sentia fome, dormia quando estava cansada, sozinha ou deitada em uma cama macia como grama com uma das damas da senhora. Uma vez, para sua surpresa, ela flagrou a donzela. Sim, ela se parecia um pouco com Raven, passando os braços em torno de seu pescoço e beijando-a, e ela retribuiu os beijos sem surpresa ou vergonha. Era como em um sonho em que coisas estranhas parecem totalmente possíveis, e ela se surpreendeu com isso apenas um pouco, mas de alguma maneira não parecia importar. Ela vivia em um sonho encantado. Às vezes se perguntava o que havia acontecido com seu cavalo, mas quando pensava em seguir viagem, a senhora dizia que ainda não devia pensar nisso. Eles desejavam que ficasse com eles. Certa vez, anos depois,
Quando tentava se recordar do que havia acontecido com ela dentro do castelo Chariot, lembrou-se de que havia se deitado no colo da senhora e mamado nela, e não lhe pareceu nem um pouco estranho que ela, uma mulher adulta, se deitasse no colo da mãe e fosse beijada e afagada como um bebê. Mas certamente aquilo não fora mais que um sonho, quando estava zonza com o vinho forte de gosto doce. E às vezes lhe parecia que a senhora era Viviane e se perguntava: terei ficado doente? Estarei febril e sonhando todas essas coisas estranhas? Saiu com as damas da senhora e com elas procurou ervas e raízes, e a estação não parecia ter importância. E nos festejos, foi na mesma noite ou em outra? Dançou ao som das harpas e novamente tocou harpa para a dança, e a música que fez soava tanto alegre quanto melancólica. Uma vez, quando procurava frutas e flores para guirlandas, seu pé tropeçou em algo, os ossos brancos de algum animal. Em torno do pescoço dele havia um fragmento de couro e nele um resto de pano vermelho. Era algo parecido com a bolsa em que havia colocado suas coisas quando saiu de Caerleon. O que, ela se perguntou, havia acontecido com seu cavalo? Estaria seguro nos estábulos ali? Não havia visto estábulos no Castelo das Fadas, mas imaginou que estivessem em algum lugar. No momento, bastava dançar, cantar, deixar o tempo passar encantado. Certa vez, o homem que a trouxera ali a levou para o lado da roda de dança. Ela jamais soube o nome dele. Como se não via nem o sol nem a lua, as marés solares e as lunares poderiam pulsar nela tão violentamente? Você carrega um punhal, ele disse. Deve tirá-lo de si. Não consigo suportá-lo. Ela desamarrou as correias de couro que prendiam o punhal em sua cintura e jogou-os longe, sem ver onde caíram. Então ele se aproximou, deixando cair os cabelos escuros sobre os dela. A boca dele tinha gosto doce de frutas silvestres e bebida forte de urze. Ele soltou as roupas dela. Morgana havia se acostumado com o frio. Não lhe importava que estivesse frio ali sobre a grama, que estivesse nua sob o corpo dele. Ela o tocou, era quente, seu corpo era quente. Seu membro viril, forte e quente, as mãos abrindo as coxas dela fortes e ávidas. O corpo todo dela o recebeu faminto como de uma virgem. Ela se moveu com ele e sentiu o ritmo das marés pulsantes da terra em torno de si. Então sentiu medo. Não queria que ele a engravidasse. Havia ficado tão mal quando Gwydion nascera. Outra criança com certeza a mataria. Mas quando tentou falar, ele colocou a mão gentilmente sobre sua boca e ela soube que ele podia ler seus pensamentos. Não tenha medo disso, doce senhora. Não são as marés certas para isso. É tempo de prazer e não de gestação. Ele disse suavemente e ela se entregou. E, sim, havia uma galhada fazendo sombra na testa dele. Novamente se deitava com o cornífero
e era como se as estrelas caíssem na floresta em torno deles, ou eram apenas vagalumes. Uma vez vagava pela floresta com as damas, chegou a uma lagoa e se curvou sobre ela, e mirando profundamente, viu o rosto de Viviane olhando para ela das águas. O cabelo dela estava ficando grisalho agora, repleto de fios brancos, e havia rugas que jamais vira antes. Os lábios dela se abriram. Parecia que a chamava, e Morgana se perguntou: há quanto tempo estou aqui? 4 ou 5 dias? De certo, talvez uma semana. Preciso partir. A senhora disse que alguém me guiaria para as margens de Avalon. E foi até a senhora e lhe disse que precisava ir embora. Mas a noite caía, com certeza, no dia seguinte haveria tempo suficiente. Uma vez mais, na água, pensou ver Arthur, seus exércitos se reunindo. Gwyneth parecia cansada e de alguma forma mais velha. Ela segurava a mão de Lancelot enquanto ele se despedia dela e a beijava nos lábios. Sim, pensou Morgana com amargura. É de jogos assim que ele gosta. Gwyneth gostaria disso, ter todo o amor e toda a devoção dele e jamais colocar sua honra em perigo. Mas era fácil afastá-los também. Então, uma noite, acordou sobressaltada, ouvindo um grande grito em algum lugar, e por um momento pensou estar no Thor, no centro do círculo de pedras, ouvindo o grito horripilante ecoar pelos mundos. A voz que ouvira apenas uma vez desde que ficara adulta, aquela voz rouca e enferrujada, embotada pela falta de uso, a voz de Raven, que quebrava seu silêncio apenas quando os deuses tinham uma mensagem que não se atreviam a deixar a nenhum outro. O Pendragon traiu Avalon. O dragão voou. O estandarte do dragão não flutua mais contra os guerreiros saxões. Chorem, chorem, se a senhora tirar os pés de Avalon, pois certamente não voltará. E silêncio. Morgana sentou-se na luz acinzentada, a mente subitamente clara pela primeira vez desde que chegara a esse país. Estive aqui por tempo demais. O inverno chegou, ela pensou. Agora preciso partir. Agora, antes que este dia acabe. Não, nem mesmo posso dizer isso. O sol não nasce nem se põe aqui. Devo ir agora de uma vez. Ela sabia que devia pedir seu cavalo e então se lembrou. Seu cavalo estava morto havia muito tempo nessa floresta. Em um pavor súbito, pensou: há quanto tempo estou aqui? Procurou seu punhal
e se recordou de que o havia jogado longe. Colocou seu vestido. Ele parecia desbotado. Não se lembrava de tê-lo lavado, nem sua roupa de baixo, mas mesmo assim não pareciam muito sujos. Perguntou-se de repente se estaria louca. Se eu falar com a senhora, ela outra vez suplicará para que eu não vá. Morgana trançou os cabelos. Por que os havia deixado soltos? Ela, uma mulher adulta? E desceu pelo caminho que ela sabia a levaria para Avalon. Morgana fala. Até hoje, nunca soube quantos dias e noites passei no país das fadas. Até mesmo agora, minha mente se embota quando tento calcular. Por mais que tente, não creio que tenha sido menos que 5 e mais que 13. Nem tenho certeza de quanto tempo se passou no mundo lá fora, nem em Avalon, enquanto estive lá. Mas, porque a humanidade registra melhor a passagem do tempo que o povo das fadas, sei que se passaram cerca de 5 anos. Talvez, e penso mais nisso à medida que envelheço, o que chamamos de passagem do tempo ocorra apenas por adquirirmos o hábito arraigado em nosso sangue e em nossos ossos de contar as coisas, os dedos de um recém-nascido, o nascer e o pôr do sol. Pensamos com tanta frequência em quantos dias faltam ou quantas estações antes que o nosso milho esteja pronto para a colheita, ou nossa criança cresça no útero e nasça, ou que algum encontro muito desejado aconteça. E observamos tais coisas pelo correr do ano e do sol, como o primeiro dos segredos sacerdotais. No país das fadas, eu nada sabia da passagem do tempo, e então, para mim, ele não passou. Pois, quando saí de lá, descobri que já existiam mais rugas no rosto de Guinevere e que a bela juventude de Elaine havia começado a se embotar um pouco. Mas minhas próprias mãos não haviam emagrecido. Meu rosto estava intocado por rugas. E embora em nossa família os cabelos ficassem grisalhos rápido, Lancelot, aos 19 anos, já tinha alguns fios brancos. Meu cabelo estava negro e intocado pelo tempo como a asa de um corvo. Passei a acreditar que uma vez que os druidas retiraram Avalon do mundo da contagem e dos registros constantes, isso começou a acontecer lá também. O tempo não corre em Avalon sem medida, como a passagem de um sonho, como acontece no país das fadas. Ainda assim, o tempo realmente começou a se arrastar um pouco.
Vemos a lua e o sol da deusa Alá e calculamos os rituais no círculo de pedras, e então o tempo nunca nos abandona totalmente. Mas ele não corre paralelo ao tempo de outros lugares, embora se possa pensar que, se os movimentos do sol e da lua fossem conhecidos, o tempo passaria como no mundo lá fora. Mas não é assim. Nos últimos anos, poderia passar um mês em Avalon e descobrir, quando partisse, que uma estação inteira havia se passado lá fora. E com frequência, perto do fim desses anos, assim o fiz, pois não tinha paciência de ver o que acontecia no mundo lá fora. E quando o povo notava que eu sempre permanecia jovem, então mais do que nunca me chamavam de fada ou de bruxa. Mas isso foi muito, muito tempo depois. Pois, quando ouvi Raven naquele grito apavorante que se moveu no espaço entre os mundos, alcançando minha mente mesmo onde eu estava, no sonho atemporal do mundo das fadas, eu parti, mas não para Avalon.